Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de SDL. Vamos agora aprender como fazer a colisão do jogador com o muro. Então vamos começar. Temos aqui o jogo, né? Então cada azulejo preto é atravessável, isto é o chão. Nós podemos andar sobre ele. Agora, o azulejo branco não é atravessável. O azulejo branco é o muro. Então, nós não podemos pular no muro nesse jogo. Então, ele vai ter que bloquear o jogador, né? Nós vamos implementar a colisão para poder prevenir o jogador de pular o muro ou atravessar o muro. Agora a gente pode porque não há colisão, mas gostaríamos de prevenir o jogador para somente andar sobre os azulejos pretos. Então, para poder fazer isso, se você lembra, o mapa do jogo é um arquivo de texto. Então, cada azulejo é representado pelo número inteiro. 0 significa o chão, 1 significa o muro. Nós vamos usar esse ID, né? Esse identificador, para poder determinar se a próxima posição do jogador é atravessável ou não. Vamos criar a função mapear coordenada para ID do azulejo. Isto é, se você estiver andando aqui no mapa e você querer ir para a direita, por exemplo, nesse caso, é um muro. Então vamos pegar aquela próxima posição. Vamos mapear essa posição x e y para o ID, né? Que é aquele próximo azulejo. Esse ID está dentro daquela array de 2 dimensões, né? Que armazena o mapa. Cada elemento da array tem o ID do azulejo. Nós vamos mapear a coordenada próxima, coordenada que seria do jogador, se ele atravessasse, né? Mapeia para o ID. Vamos verificar se o ID, né, daquele azulejo for atravessável, isto é, o tipo for chão. Vamos fazer um não. Nós vamos deixar ele passar. Se for muro, não vai poder atravessar. No final, vamos fazer uma refatorização do código para poder extrair toda aquela lógica da entrada do jogador, né, das setas, para uma função externa para organizar melhor o código. Então vamos começar aqui. Eu vou criar uma nova função. Estou no arquivo main.cpp. Antes da função main, eu vou criar outra função chamada mapear coordenada para ID do azulejo. Essa função, abre parênteses, abre chaves, ela vai ter como entrada a próxima posição do jogador. Eu vou chamar isso, vai ter dentro de um SDL rect, tá? Essa estrutura. Eu vou chamar de posição, essa variável. E a próxima entrada será a array de 2 dimensões do azulejo. Se lembra? Cadê? Vou chamar de int azulejos. E tem quantas linhas e quantas colunas. Linhas será determinada pela altura da tela. 480 dividido por 32 será o quê? 10 vezes 32, 320. 320 mais 160, então 15. E para elementos colunas, né? Vai ser 640, que é a largura da tela, dividido por 32, que é 20. Como eu chamo isso agora de azulejo, isso é um detalhe que eu quero falar aqui. Eu tinha falado azulejo como se fosse tijolos. Eu usei o nome tijolos, mas eu quero modificar isso. Eu não acho que tijolos seja um termo apropriado aqui, que eu tinha falado a palavra. Eu achei que falei errado, né? Então me desculpe, isso na verdade é azulejos, né? Ou ladrilhos, né?
Então, todas as instâncias de tijolos eu vou substituir com a palavra azulejos. Azulejos. ID do tijolo. ID do azulejo. Tijolo. Cor do tijolo será a cor do azulejo. E acho que tem também uma variável tamanho do tijolo. Será o tamanho do azulejo. Tá bom? Deixa eu só adicionar também a saída dessa função. A saída mapear a coordenada para o ID do azulejo irá retornar o ID do azulejo naquela posição especificada. Será um int. Eu vou salvar isso para ver se está funcionando o negócio aqui. Depois da refatorização dos nomes de tijolos para azulejos. Certo. Então, sem problemas. Agora, vamos aqui. Então, vamos retornar dessa função. Nós vamos pegar o azulejos, né? E temos que encontrar o elemento em uma certa posição no mapa. Vamos supor, por exemplo, que eu estou aqui no mapa, né? Vamos considerar a linha, a primeira. Então, eu estou aqui na segunda linha. A posição, né, da segunda linha agora é Y32. Agora, se eu tivesse aqui embaixo, aqui, quisesse ir mais para baixo, né, apertasse a seta para baixo, isso é um muro. Qual seria aquela próxima posição daquele muro? Seria 0, 32, 64, 96. Y seria 96, né? Próxima posição. Y96. E qual é a linha, né? O índice dessa linha? Bem, é a terceira, é a quarta linha, né? A próxima, se eu fosse para baixo. A quarta seria índice 4 menos 1, né? 0, 1, 2, 3. Linha 3. Então, olha só o que acontece se você pegar essa posição 96, dividir pelo tamanho do azulejo, que é 32, você pega 3, que é o índice da linha. Então, nós vamos pegar a posição Y, dividir pelo tamanho do azulejo, que é 32, eu vou fazer variável aqui, 32, tá? Eu sei que já tem aqui na linha 94, mas você pode modificar isso depois. Então, isso vai mapear corretamente nessa array, na posição Y, na linha, né? Agora, nos resta fazer a coluna, né? A posição X, mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, vamos fazer outro exemplo. Se eu tivesse aqui, né, na segunda linha, terceira coluna. Como seria? Bem, se eu quisesse ir para a direita, né? Posição próxima para a direita seria no caso do X, né? 0, 32, 74, 96. Olha só. No X, 96. Qual é a coluna? A coluna é a quarta, né? Então, 0, 1, 2, 3. Mesma coisa, né? Em vez de ser linha, é coluna aqui. Então, olha só, 96 dividido por 32, 3, que é o número da coluna. Então, a mesma coisa, né? Só muda a posição, que agora que é X, dividido pelo tamanho do azulejo, que é 32. Então, tá aí. Isso vai mapear a coordenada do próxima coordenada, né? Para o elemento lá na array de azulejos que contém o ID para determinar se é o chão ou é o muro. Vamos testar essa função aqui. Eu vou fazer um log de debug. Logo na hora que você mudar a posição do jogador, eu vou fazer um debug para realmente ver se está mapeando corretamente. Então aqui dentro da função principal main, na hora do event type SDL key down, depois do if, else if, else if, else if, vou fazer um log aqui std, 2 pontos,
dois pontos, cout. Eu vou dizer ID da posição do jogador, do azulejo, né? Do azulejo, a posição do jogador. Vai ser igual a... Eu vou chamar a função mapear, coordenada para ID do azulejo. E vou passar como argumento quem? Posição jogador, vírgula, precisamos dos azulejos, né? Nós temos essa variável aqui em cima, se você se lembra, na linha 124. É uma array de duas dimensões. E eu vou botar uma quebra de linha aqui, and L. Vamos ver se realmente está certo. E o que é que aconteceu? Um erro aqui. Ah, eu esqueci do namespace do end L, que é std. Pronto, agora se eu mover para a direita, nós esperamos que o ID seja 0. Vamos ver a mensagem, 0. Se eu ir para baixo, o ID é 1, correto. Para a direita é 0, para a direita é 1, para a direita é 1, para a direita é 0, para a direita é 0, 0, 1, 1. Para cima é 1, para a esquerda é 1. Então está corretamente tudo certo, né? Agora que a gente já tem essa função, nós só precisamos verificar se a próxima posição vai ser um azulejo atravessável, né? Devo lembrar aquilo que eu escrevi aqui. Vamos fazer essa função do azulejo for atravessável. Então vamos ver aqui. Aqui em cima, vamos fazer outra função. Eu vou chamar a função azulejo for atravessável. E eu vou passar como o parâmetro aqui vai ser o ID do azulejo, tá? ID do azulejo. A saída vai ser um booleano. Então vai ser bool. Verdadeiro ou falso. Se o ID for 0, né? Se o ID do azulejo for 0, isso significa o quê? Que é o chão. O chão você pode atravessar, então return true. Se não for 0, né? Else if. Você pode até botar false aqui, que se não for 0 será qualquer outro valor. Será 1, 2, 3, assim por diante. Mas é bom você fazer o else if aqui, já antecipando que você sabe que no jogo de verdade tem vários tipos de azulejos. Alguns são atravessáveis, outros não são. Então, por isso que eu tenho vários else if aqui, vários casos. Eu já vou adicionar o caso específico do azulejo C1. Tá? Nesse caso será falso. Agora o else, né? Ou nem precisa digitar else, porque já vai bater aqui no final. Então, opcional. Você faz aí. Eu vou retornar false se não conseguir verificar nenhum ID reconhecido, né? Se não reconhecer nenhum ID, vai ser falso, né? Qualquer ID que não é reconhecido não vai ser atravessável. O ID atravessável é o 0, que é o do chão. O não atravessável é o do muro ou qualquer outro, que a gente não definiu até agora. Então, se eu for aqui testar essa função aqui embaixo na hora do log, né? Eu vou botar std cout atravessável, e eu vou botar o valor aqui. Eu vou dizer, como é o nome? Azulejo for atravessável. Eu vou botar, na verdade eu preciso pegar o valor que foi retornado pela função, mapear a coordenada. Então vou botar numa variável chamar de próximo azulejo, né? Ou ID do próximo azulejo. Será isso, e eu vou pegar isso, colo aqui onde estava antes da chamada da função.
E se for atravessar, vou passar o ID do próximo azulejo. E vou quebrar um linha aqui, std, dois pontos, end L. Vamos testar isso novamente. Eu vou andar para a direita. ID da posição dos jogadores o ID desse azulejo que eu estou agora é 0, tá correto. O chão é atravessável 1. 1 significa true, certo? 0 é false. Então eu vou para baixo agora. Atravessável não, 0. Atravessável sim. Para a direita não, não, 0. Para baixo sim, para baixo não, 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 assim por diante. Então está corretamente implementado. Agora vamos modificar só um pouquinho essa função para poder usar o chamado enum. Vamos criar esse enum aqui, tipo de azulejo, chão, muro, para poder a gente não ter que digitar valores numéricos, né, inteiros, porque é difícil para o programador, né, entender o que está acontecendo. O que é 0, né? Sempre tem que procurar tabela de mapeamento. 0 é o chão, 1 é o muro. Então, para poder ter que fazer isso, nós podemos substituir esse valor com uma enumeração, né? Você pode criar aqui, posso até botar aqui antes, ou lá em cima, enum, tá? Vou botar aqui no escopo global para poder usar em outros cantos. Vamos falar tipo de azulejo. Vai ser o que? Tem o chão e tem o muro. Ele começa contando 0, então o chão é 0, o próximo muro é 1. Então na hora que você passar azulejo for atravessável, você pode checar em vez de 0 aqui, você põe chão. Em vez de muro, em vez de 1, né, você põe muro. E se eu verificar se funcionou. O que aconteceu? Um erro 91. Eu esqueci acho que eu esqueci do ponto e vírgula. Eu tinha esquecido do ponto e vírgula na linha 94. Atravessável. Tal, tudo certo, como antes. Você pode até modificar esse variável aqui. O tipo pode até ser o tipo do enum, né? O tipo de azulejo. Também funciona, né? Nesse caso, em function main, conversion, int, tipo de azulejo. Aí você teria que converter na hora aqui de... Cadê? De fazer... Mapear coordenada, eu teria que... converter, né? Poderia você modificar isso para converter para tipo de azulejo. Mas, ou pode ser na chamada da função também. Cadê a chamada? Eu posso converter aqui para tipo de azulejo. Deixa assim mesmo, tá? Tá bom assim. Outro detalhe, se você quiser seguir a C++11, você pode botar aí não class. E dessa maneira você pode dar o escopo aqui para tipo de azulejo, dois pontos, para não ter que ter essa variável chão e muro independente aqui. Pode fazer isso também. O que aconteceu? E não class. Eu acho que tem que fazer o ID do azulejo tem que ser do tipo de azulejo para isso funcionar. Eu vou ter que fazer o casting aqui. Então seria que teria que pegar e botar aqui. Aí a chamada estaria errada também. Não pode converter int para o tipo, teria que converter lá.
Enfim, eu deixo como exercício para você modificar da sua maneira aí. Tá bom? Não ser problemas. Então vamos continuar e fazer a implementação da colisão aqui. Já temos o debug, depois vamos remover isso, tá? Deixa aí só para debugar. Então na hora das posições aqui, vamos checar, né, o ID do próximo azulejo e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar indo para a direita. Se eu for para a direita, né, e se tiver ainda na tela, vou fazer o seguinte. Vou criar um SDL Rec para fazer a nova posição, tá? E vou copiar os valores de posição jogador. Tá? Agora pega a nova posição. O X vai adicionar 32, que você está indo para a direita. Você vai pegar essa nova posição e vai passar por mapear a coordenada para o ID do azulejo. Então, azulejos. Isso vai ser ID do próximo azulejo. Aí você vai checar se o ID do próximo azulejo for atravessável, né? Azulejo for atravessável. Você muda a posição. Isto é, você vai deixar fazer a posição de jogador X mais 32. Vamos testar? Direita, não dá. Para baixo, direita, não dá. Para cima, direita, não vai para direita, tá? Tá certo, então. Mesma coisa para as outras posições. Se você quiser pausar o vídeo, tentar fazer por si próprio, e a gente vai continuar no mesmo padrão. Então vamos lá. Para poder fazer indo para baixo, cria um SDL Rect para a nova posição. Copia os valores de posição jogador igual a posição jogador. Agora você pega nova posição. Nesse caso, indo para baixo é o ponto y mais 32, mais igual a 32. Então pega o ID do próximo azulejo. Igual a mapear a coordenada para ID do azulejo da nova posição e azulejos. Se azulejo for atravessável, o ID do próximo azulejo, você deixa ele mudar de posição sem problemas. Vamos testar. Indo para baixo não dá. Para baixo não dá. Baixo não dá. Abaixo não dá. Tá? Mesma coisa para a esquerda e para a direita. Eu vou copiar e colar porque é a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui em cima. Dentro do if, cola, nova posição. Indo para a esquerda vai ser x menos 32. Menos igual a 32. Próximo azulejo, nova posição azulejos. Azulejo for atravessável, ID do próximo azulejo. Dentro vai ser a posição x menos 32 do jogador. Salvar. Vamos tentar ir para a esquerda, não vai. Para a esquerda dali não vai, para a esquerda dali não vai, para a esquerda dali não vai, certo? Direita não vai, esquerda não vai. Para baixo não vai. Vamos fazer para cima. Mesma coisa. Vou copiar e colar. Dentro do if. Nova posição, posição do jogador. Indo para cima é o y mais 32. ID do próximo azulejo, int. Mapear para coordenada, nova posição. Azulejo. Se o azulejo for atravessável, você vai pegar a posição X e realmente do jogador e tirar 32.
Compilar e rodar. Vamos lá, tentar ir para cima. Para cima não dá, para cima não dá, para cima não dá. Tá? Então cobrimos todas as direções. Para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Então o muro agora não pode atravessar. Tá bloqueando a gente. Então, como tem código repetitivo, nós podemos fazer uma refatorização. Por exemplo, sempre tem SDLREC, eu posso extrair esse SDLREC por nova posição para fora, né? Para todos antes aqui do if. Então eu posso tirar lá para fora. Tira aqui, linha 175, tira, que já está definindo lá fora. Linha 107, 184 também está definido lá fora. Certo? Vamos extrair agora, pegar isso tudo aqui. Dentro do keydown. Eu vou fazer uma função, vou chamar de processar a entrada do jogador. Processar a entrada do jogador, vamos chamar essa função, vamos criar lá em cima. Processar a entrada do jogador, essa função eu vou colar aquilo que a gente já tinha. Para poder isso funcionar, precisamos de que parâmetros? Posição do jogador, né? Jogador. Isso é do tipo SDL. Rect. Como a gente está modificando aqui na linha 115, vamos dar a referência. Vamos passar como referência. Vou botar o ampersand. Para ele modificar, né, o valor. Quando a gente modificar nessa função, também vai modificar lá fora. Naquele que chama a função, o escopo vai também ser modificado. Precisamos de o que mais? Bem, evento. Então vamos pegar o evento também. Vou falar SDL, event. Como a gente não modifica o evento, vou deixar sem passar por valor. Processar a entrada do jogador não retorna nada, vou falar void como valor de retorno. Vamos ver se funciona assim. A gente tem que modificar a chamada. Lá na chamada da função, passa o event e passa a posição jogador. E também tem que passar o que? Azulejos. Então tem que passar os azulejos. Vai ser um array de 2 dimensões, 15 e 20. Vamos lá, como terceiro parâmetro da função processar a entrada do jogador, azulejos, o tipo vai ser int, antes int azulejos, colchete 15, colchete 20. E agora, o que é que eu fiz de errado? Na função, posição, jogador não foi... eu botei do jogador, é posição jogador. E o outro vai ser erro, linha 111, tá usando a constante. Eu vou pegar essas constantes de window width, window height e vou botar lá no escopo global. Vou aproveitar também e pegar o tamanho do azulejo e vou botar no escopo global. Vou lá em cima e vou botar aqui em cima. Agora ele vai funcionar sem problemas. Tá bom? Vamos recapitular o que a gente fez. Implementamos a colisão com o muro. Temos o mapa do jogo com cada elemento. Isso é representado aqui nesse arquivo de texto. E
nós armazenamos isso numa array de 2 dimensões, linhas e colunas. Cada elemento tem o inteiro, que é o ID do azulejo, 0 sendo o chão, 1 sendo o muro. Fizemos uma função para poder mapear as coordenadas x e y que o jogador iria se mover, né? Mover para. E mapeamos isso com a função mapear a coordenada para ID do azulejo. Função que pega essa próxima posição, stdrect, pega aquele mapa dos azulejos e mapeia a posição para o ID, usando essa fórmula aqui. A linha será de índice posição y dividido pelo tamanho do azulejo, que é 32, né? O coluna seria a posição x dividido pelo tamanho do azulejo, que é também 32. Note que o tamanho do azulejo fosse diferente na horizontal e vertical, é só modificar essas variáveis aqui. Criamos esse num para a gente falar chão e muro em vez de 0 e 1, né? Fica mais legal. Deixe como exercício se você quiser fazer aquela enum class para você fazer o escopo do enum, para ele não ficar assim sem escopo de tipo de azulejo 2 pontos. Essa função azulejo for atravessável, pega o ID do azulejo e diz sim ou não esse azulejo você pode andar. Se o ID for 0, isto é chão, true. Se for 1, é muro, false. Se for qualquer outro ID que a gente não tem definido ainda nesse jogo, vai ser não atravessável, false. Finalmente, refatorizamos tudo nessa função processar a entrada do jogador. Na hora que o jogador bate a tecla lá, cima, direita, para baixo, para esquerda, ele vai verificar, antes de modificar a posição, verifica se a nova posição, né? A gente cria a nova posição, adiciona, vai lá na nova posição e verifica se o ID desse azulejo é atravessável. Se for o caso, ele vai realmente deixar o cara passar. Finalmente, eu vou remover essa mensagem do bug, que era a gente verificar se as funções estavam funcionando corretamente. Então, com isso, por essa aula é só. Pessoal, por favor, dê o seu apoio aí. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.